Meus irmãos, é com alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vocês trouxeram a Bíblia? Vocês trouxeram a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Glória a Deus. Localize o capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo de número 32. Glória a Deus. Marcos capítulo 14, versículo 32. Vocês acharam o texto? Amém ou não amém? Que diz assim a palavra de Deus: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Enquanto eu o quê? E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém como eu quero, mas como tu queres. Você pode dizer amém? Assentai-vos, por favor. Glória a Deus. Queridos, antes de entrarmos no texto bíblico, eu quero aqui, como sempre faço, tecer algumas palavras em gratidão, e entre elas, poder dar primazia ao nosso Deus por sua bondade também, por sua infinita misericórdia, por nos conceder mais uma vez o privilégio que tem poder fazer uso da exposição da tua santa e bendita palavra. Eu quero aproveitar esse momento aqui para justificar o tamanho do meu atraso, que agora eu estou lá em casa com uma RN, uma recém-nascida. A minha filha nasceu faz 31 dias e graças a Deus que ela veio bonita igual a mãe e pentecostal igual o pai, né? De dia ela dorme, mas na madrugada ela busca a presença de Deus, falando em línguas estranhíssimas, dando glória, aleluia, e a noite toda nós estamos passando em claro. Eu estou muito cansado, retornando ontem de uma agenda lá na cidade de Amparo. Eu dormi no volante, Deus me guardou, e estou aqui hoje para cumprir aquilo que o Senhor tem me confiado. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Leonardo, a sua digna esposa, que hoje é sonoplasta, né? Me ajude aí que minha voz está bem rouca. Eu dei lugar ontem lá no retiro, na cidade de Serra Negra. Minha voz foi embora, mas eu creio que Deus vai me dar graça. Você consegue desligar isso aqui para mim? Por favor. Mas eu creio que Deus vai me dar graça, porque eu tenho uma palavra de Deus no meu coração. Vocês querem ouvir? Me empreste um pouco seus ouvidos. Eu sei que quando vocês enfrentam uma campanha tão exaustiva como essa, a tendência no meio do caminho é acontecer isso aqui, né? Algumas pessoas vão parando, umas alternando os cultos, os dias de culto, mas eu tenho a certeza que cada culto Deus falou de uma forma extraordinária, alcançou o seu coração, a sua necessidade, e hoje não será diferente. Se você tiver com o coração aberto, a palavra de Deus ainda vai fazer efeito na sua vida. Então olhe para cá, me empreste um pouco seus ouvidos. Eu serei extremamente breve, mas ao mesmo tempo muito objetivo. Quem me ouve, diga amém. Queridos, é possível afirmar que Jesus foi o nosso maior exemplo mediante ou diante da dor. Digo isso porque o texto que eu escolhi para a nossa prédica, para a nossa breve meditação, nos mostra que Jesus enfrentou um dos piores momentos da sua vida
usando a sua humanidade. Usando o quê? Perceba que neste texto, Jesus nos mostra de uma forma clara que ele não usou a sua divindade, mas ele usou a sua humanidade. Se Jesus aqui tivesse usado a sua divindade, nós não poderíamos se espelhar nele, até mesmo porque ninguém aqui é divino, nós somos humanos, e problemas humanos são resolvidos através da nossa humanidade. Você vai observar de uma forma clara que desde o início, olhe para cá, desde o início o diabo quis frustrar esse entendimento para que Cristo não fosse o nosso maior exemplo. Eu provo para você na Bíblia que em Mateus capítulo 4, versículo 1, 2, 3 e 4 está escrito que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus foi conduzido por quem? Perceba que o Espírito levou Jesus para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo, diz o texto. E depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve, detalhe aqui no texto, no primeiro dia que Jesus estava no deserto, o diabo não apareceu. Segundo dia, ele não veio. Terceiro dia, ele não deu as caras. Uma semana, ele não foi lá. 10 dias, também não foi. 15 dias, ele não apareceu. Mas quando deu 40 dias, diga assim, 40 dias, o diabo chegou. Por que o diabo não chega no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 10º, nem no 20º, nem no 30º, mas só depois de 40 dias? Porque depois que Jesus jejua 40 dias, o texto diz que o corpo físico dele não suportava mais, ele teve fome. E quando ele teve fome, dentro da sua fragilidade, o diabo apareceu. Eu quero abrir um parênteses aqui, ainda com uma palavra introdutória, para liberar uma palavra de orientação para a sua vida. Perceba que o diabo nunca vai te tentar no começo da sua trajetória e nem no início do plano, no projeto que você fez. O diabo sempre vai vir no momento que você está prestes a receber um milagre na tua vida. Se você chegou aqui neste culto e o diabo está furioso, é sinal que o milagre está chegando. Se você chegou no último dia do janeiro profético, fevereiro profético, e o diabo está furioso, se levantando, alguém caluniou, o marido está bravo, os filhos estão irritados, está faltando dinheiro, está faltando paz em casa, está faltando alimento, está faltando conta, está faltando dívida, dinheiro para pagar dívida, é Deus dizendo, aguenta mais um pouco, porque tem socorro de Deus chegando para a tua vida. Aguenta mais um pouco, porque a sua casa, a sua família, o seu ministério não será conhecido como uma casa de desamparados, mas será conhecido como uma casa que Deus decidiu fazer milagre. Eu tenho uma palavra de Deus para quem que gosta de ouvir Bíblia. Você não vai embora daqui do mesmo jeito, você vai embora acreditando que a mão de Deus se estendeu sobre a sua vida. Quem pode abrir a boca para adorar Jesus? Eu estou sozinho aqui. Então perceba que desde o início o diabo tentou atrapalhar, sim ou não? E na verdade essa é a maior função dele, atrapalhar os projetos de Deus na nossa vida. E como ele tenta fazer isso? Tentando tirar o seu foco, tentando mostrar para você que existem caminhos mais fáceis para alcançar os nossos objetivos. Mas na verdade, Deus nunca vai para o caminho mais fácil, Ele sempre usa o caminho mais difícil. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque o caminho fácil, tem muita gente que entra por ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 14, capítulo de número 7, versículo 14 e 15, que só existe 2 caminhos. Quantos? A Bíblia diz que é largo, e esse largo muitos entram por ele. Pastor, que caminho é esse dentro da simbologia? É não participar de uma campanha tão longa como essa. Caminho largo é ficar dentro de casa e quando você precisa, telefone, diz que profecia, liga para o profeta e fala, ore por mim. O profeta está lá na casa dele, aí já vem a profecia, Deus está contigo, está te renovando, está te dando força, está te dando graça. Caminho fácil. O caminho difícil é você aguentar uma semana toda vindo para a igreja, sem muitas dificuldades, talvez doente, desempregado, angustiado, aflito, preocupado, mas você está aqui neste culto, você está aqui e está dizendo, eu não escolhi o caminho mais fácil, eu escolhi o caminho mais difícil. O caminho apertado é o caminho de renúncias. Muita gente hoje choveu, sim ou não?
decidiu ficar em casa no sofá, decidiu ficar em casa e dormir mais cedo. Tem muita gente agora que não está trabalhando, desculpa, mentira, conversa fiada. Tem gente agora que falou, não vou lá coisa nenhuma, já conheço o pregador, já sei onde é a igreja, já participei de vários cultos, para mim já está bom. Quem falou assim ficou em casa, não vai receber nada. Mas quem disse, eu vou lá porque quem fala não é o pregador, é o dono da palavra. Eu vou lá porque eu não vou por causa de cantor, eu vou lá para receber o milagre daquele que está sentado no trono. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra. Se você veio aqui por causa dele, saiba de uma coisa, ele não vai despedir você de mão vazia. Tem bênção de Deus para a tua vida aqui hoje. Quem pode abrir a boca para adorar Jesus? Quem recebe o que eu prego, eu estou sozinho aqui neste culto. Então perceba que dentro deste texto nós vamos aprender algumas coisas. Mas primeiro, eu preciso destacar aqui a caráter introdutório algumas verdades. A primeira verdade é que Marcos, eu disse quem? Marcos não registra no capítulo 14, versículo 32, uma grande verdade. Talvez você se pergunte, pastor, que verdade? A verdade que João revela no capítulo 18, versículo 1. Pastor Leonardo, João escreve da onde Jesus está vindo. Ele cita de uma forma detalhada que Jesus sai do cenáculo. E depois que Jesus sai do cenáculo, Jesus se dirige ao Getsêmani, a um horto, a um pequeno jardim conhecido também como Monte das Oliveiras, ou Jardim das Oliveiras. Eu acho interessante, porque quando você vai analisar o que aconteceu no cenáculo, aconteceu muita coisa lá, sim ou não? Primeiro, foi lá que Jesus desfrutou com seus discípulos a última ceia. Foi no cenáculo que ele deu aos seus discípulos o novo mandamento. Foi no cenáculo que ele apontou o traidor. Foi também no cenáculo que ele avisou para Pedro que Pedro iria negá-lo. Foi no cenáculo que ele deu uma grande lição de humildade, colocando uma toalha na sua cintura, pegando uma bacia e lavando os pés dos seus discípulos. Cenáculo fala de um lugar de comunhão. Foi no cenáculo que Jesus orou pelos seus discípulos. Foi no cenáculo que Jesus confortou os seus discípulos. Pastor, não entendi. Olhe para cá, você vai entender. Antes de Jesus ir para o Getsêmani, primeiro ele cumpriu o seu papel de pastor. Ele cumpriu a função e a missão a qual ele foi designado. Aqui tem uma grande lição. Qual é a lição? Tem muita gente que quando a dificuldade chega, ao invés dele cumprir a missão que o pai designou para ele, não, ele abandona. Ele sai do cargo, ele sai da igreja, ele pede demissão no trabalho, ele pede divórcio para o marido, ele faz tudo, mas menos executar a missão que o pai lhe confiou. Eu não vim pregar para covarde aqui hoje, eu vim pregar para alguém que está aqui e está dizendo, eu estou passando um momento difícil, mas eu estou na posição que o pai me confiou. Eu estou passando pelo vale, mas eu estou na posição que o pai me confiou. Tem muita gente dizendo, ela vai parar, mas eu estou cumprindo a missão que o pai me confiou. Eu estou doente, mas eu não vou parar. Eu estou aflito, mas eu vou continuar. Eu estou angustiado, mas eu não saio da posição. Eu não vim pregar para alguém que pensou que eu ia pregar sobre chave de carro, não. Eu vim pregar para quem tem resistência. Quanto mais o diabo te prova e mais você executa aquilo que Deus te confiou, mais Deus te dá resistência. Eu vim pregar para alguém aqui hoje que nesse último dia desse janeiro profético, Deus vai te dar resistência. Essa luta não vai te jogar no chão, essa luta vai te levantar do chão, essa luta não vai te afastar do propósito, essa luta vai te conduzir até o propósito. Quem crê que a luta não está sendo empecilho, mas a luta está criando em nós resistência, abre a boca para adorar Jesus. É isso que é a luta. Então olhe para mim e perceba que primeiro Jesus sai de um cenário, diga assim, cenário, diga forte, cenário de conforto, de comunhão, de orientação, para agora ir para outro cenário. Pergunta qual? Um cenário de dor, um cenário de tristeza, um cenário de angústia. Eu começo a pregar agora, olhe para mim, eu estou terminando. Eu acho interessante aqui, pastor Leonardo, porque quando você olha para o cenáculo, você vai perceber que Jesus deixa uma multidão. Jesus o quê? Qual era a multidão que seguia Jesus? Segundo o primeiro milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes, só de homem era 5.000, quantos? Fora mulher e criança, ou seja, aproximadamente 13.000 pessoas. É muita gente, não é? Sim ou não? Bom, estou sentindo graça.
Depois que Jesus deixa 13 mil, ele se reúne com os 12 no cenáculo. Com quantos? Com quantos? Você percebeu que diminuiu muita gente? De 13 mil para 12. Só que não para por aí. De 12, Jesus chama 3. Pedro, Tiago e João. Diminuiu mais um pouco, sim ou não? 13 mil, 12, 12 agora 3. Jesus vai para o Getsemane. Quando chega no Getsemane, Jesus fala: Pedro, Tiago, João, fica aqui, que eu vou um pouco mais adiante. Perceba, 13 mil, 12, 3, e agora Jesus está com Deus. Pastor, não entendi. Você tem que entender que na trajetória da nossa vida, muitas pessoas ficarão para trás. Tem muita gente que não consegue entender essa verdade, não é? Tem muita gente que quando as amizades começam a ir embora, ele sofre, fica depressivo, fica angustiado, e fica se perguntando: por que não me liga mais? Por que me abandonou? Não foi a pessoa que te abandonou, é o propósito de Deus que está tirando. Perceba que muita gente vai embora, 13 mil vai embora, 12 vai embora, 3 vai embora, mas Deus sempre fica no mesmo lugar, Ele não sai daí. É por isso que Paulo, na sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, versículo 9 e 10, ele diz: ei, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, só que tem um detalhe: Deus estava comigo. Ele não vai embora. Quando todo mundo te deixa, Deus não te deixa. Quando todo mundo te abandona, Deus não te abandona. Quando todo mundo vira as costas, Deus não vira as costas. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está decepcionado com a amizade, que está sofrendo por causa de pessoas. O Deus que você serve, Ele não mente, Ele não te abandona, Ele não te desampara. Quem pode adorar Jesus, Ele fica. Pastor, mas e se todo mundo for embora? Se Deus ficar, a presença dEle será suficiente. Não se preocupe não com quem está te deixando, se preocupe com aquele que está ficando. Perceba que diminuiu, sim ou não? Diminuiu, sim ou não? 13 mil, 12, 3, Jesus e o Pai. Só que aqui tem mais lições. Qual lição? Vamos para o versículo 32. Vamos ler o texto. Está tudo aí, está tudo aí. Olha o que está escrito, olha o que está escrito. E foram para um lugar. Qual é o nome do lugar? Diga Getsemane. Não, diga Getsemane. Então olhe para mim. Alguém está pensando: pastor, espera aí. Ele está no cenáculo e ele é pastor. Ele está servindo a ceia, está orientando os discípulos. De repente, diga assim, de repente, ele sai da ceia da igreja e vai para o Getsemane. Alguém está dizendo: ele está fugindo. Estou sentindo graça. Ele está se escondendo. Ele está abandonando os 12. Ele está fugindo da cruz. Ele está fugindo da morte. Ele está fugindo do chamado. Ele está fugindo do propósito. Nada disso. Ele deixa o cenáculo não para fugir da cruz, mas para ir em direção a ela. Ele deixa o cenáculo não para fugir da morte, mas para entregar a sua vida a ela. Ele está saindo do cenáculo não porque ele não quer cumprir o propósito do Pai, mas ele está indo em direção ao propósito do Pai. Eu vou melhorar para você dar glória a Deus. Pastor, me prova na Bíblia. Eu te provo. Ele deixa o cenáculo no lugar de comunhão para suar gotas de sangue lá no jardim sozinho. Eu estou dizendo que a única forma de você cumprir o propósito de Deus na sua vida não é com sorriso no rosto, mas é com lágrimas nos olhos. A única forma de você entender que você está na direção certa é quando o seu coração aperta, é quando falta um ombro para você chorar, é quando falta amizade verdadeira para você se confidenciar. É neste momento que o céu está dizendo: ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Ainda que todos te deixem, te abandonem, o Deus que você serve, Ele decide ficar para te dar fortalecimento. Quem pode adorar Jesus, Ele... Isaías capítulo 45, versículo 15. Pode uma mãe, se esquecer do filho que ainda mama, a ponto de não se compadecer do filho que está no seu ventre, mas ainda que esta, estou falando de mãe, diga assim, mãe. Mãe é a figura mais próxima de cuidado de um ser humano. Não existe nenhuma figura mais próxima que a mãe. Ah, pastor, e o pai? O pai é aquele que protege. Mas e a mãe? É aquele que cuida. O pai é aquele que sai. Para quê? Para prover, é o provedor. Mas e a mãe? É a mãe que dá comida na boca do filho.
A mãe que é mais próxima, o pai vai no mercado, mas quando ele chega, quem prepara o alimento? É a mãe. A mãe é a figura mais próxima do filho. Só que olha o que o texto diz: ainda que, estou sentindo graça, a pessoa mais próxima que você tem como figura sair de perto de você, fica tranquilo, Deus não sai de perto. Estou sentindo Deus aqui, Deus não sai de perto. Eu estou pregando para alguém aqui, pastor Leonardo, que não teve uma figura de mãe em casa, não teve uma figura de pai em casa, nunca teve um amigo verdadeiro, nunca teve ninguém para desabafar. Se o seu travesseiro falasse, grande seria o livro da tua vida, porque travesseiro não rejeita lágrimas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: o Deus que você serve também não rejeita, o Deus que você serve também não abandona, o Deus que você serve também não te deixa. E Ele te trouxe aqui no último dia para dizer para você que a tua história não vai terminar no Getsemane. O Getsemane será o trampolim daquilo que Deus está para iniciar na tua vida. Quem pode adorar Jesus? Eu estou alabaias. Então olhe para mim. Jesus sai do cenáculo, diga assim, do cenáculo, e ele vai em direção ao Getsemane. Olha o texto, diga assim, Getsemane. Diga forte, Getsemane. O que é o Getsemane? Olhe para cá. O que é o Getsemane? A palavra literal, prensa de azeite. Prensa aqui é um lugar que espreme. Para quê? Qual é o objetivo? Para tirar o melhor da azeitona. Eita glória. A azeitona passa no mínimo em 3 estágios em uma prensa. Primeiro estágio, óleo puro. Segundo, mineral. Terceiro, um óleo mais grosso. Por que o primeiro é o puro? Porque é quando começa a doer, quando a ferida abre, quando a dor chega. Tem gente que depois que está sentindo dor, depois de 4 dias, muitos já conseguem acostumar com a dor, não é? Sim ou não? Porque está sentindo aquela dor faz muito tempo. Só que quando a dor chega, ela age em nós de uma forma terrível. Ela abala o nosso corpo, nós ficamos assustados. Que dor é essa? Eu nunca senti isso, eu não nasci com isso. O que está acontecendo? A dor traz um choque para nós. Só que é essa dor que gera em você o óleo mais puro. O óleo mais puro. Eu vim pregar para alguém que talvez a sua prova não iniciou no ano de 2025, iniciou neste ano de 2026. Para você está sendo um choque, mas o céu está dizendo: ei, eu não permito uma prova maior que você pode suportar. Mas se a prova chegar, fiel é Deus que já abriu uma porta de escape para você passar por ela. Levante a mão mais alto que eu vou liberar uma palavra. Eu vou melhorar. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Lá vai para você dar glória. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem pode adorar Jesus tem coisa boa. O que Deus está dizendo para alguém é que está chegando algo bom aí. É por isso que Deus mudou você de cenário. Olhe para mim, vamos entrar comigo no texto. Você estava em um momento bom, comunhão, pessoas ao seu redor. De repente, diga assim, de repente. Não confunda a palavra de repente. Tem muita gente que fica confundindo essa palavra, né? De repente aconteceu. Não. Não confunda essa palavra de repente, porque o de repente de Deus para muitas pessoas não é de repente. Deus não está agindo de uma forma de repente. É que chegou o momento de Deus agir na sua vida. Não é de repente, é o momento de Deus. Não é de repente, é a hora de Deus. Não é o de repente, é a agenda do céu. Não é de repente, é algo que Deus já designou para você na eternidade. Alguém está dizendo, de repente Jesus saiu do cenáculo. Não, o pai está dizendo, já tem 33 anos, já pregou demais, já curou demais, agora eu vou moê-lo, agora eu vou apertá-lo, agora eu vou mostrar para ele o efeito do pecado. Mas depois tem exaltação para ele chegando. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Quem pode levantar a mão para receber? Ei, Getsemane é apenas um processo. A tua história não acaba no Getsemane. A tua história não acaba na cruz. A tua história vai terminar à direita do Pai na eternidade. Quem pode abrir a boca para adorar?
Então, olhe para mim, olhe para cá. Diga assim, Getsemane. Diga forte, Getsemane. Olha o texto, está tudo aí. E disse Jesus aos seus discípulos, a quem? A quem? Então olhe para cá, vamos entender isso aqui. Jesus está com 3, com quantos? 4 pessoas com Cristo. Jesus olha para eles e fala, ó, fica aqui. A pergunta que não cala é, por que Jesus chama eles? Para ir até o lugar da oração. E quando chega lá, pastor Leonardo, Jesus fala, fica aqui. Olhe para cá. Eles estão com Jesus, sim ou não? Mas não estão sentindo o que Jesus está sentindo. Eles estão do lado, ao lado de Cristo, mas não estão suando gota de sangue. Eles estão ao lado, mas não sentem nada, só estão participando do momento. É por isso que quando Jó foi provado e chegou os seus 3 amigos, a Bíblia diz que durante 7 dias os amigos ficou de boca fechada. Ninguém falou nada, por quê? Porque ninguém sentiu o que Jó estava sentindo. Quem perdeu os filhos? Jó. Quem ficou doente? Jó. Quem sentiu o poder do vento? Amanheceu rico, acordou rico e dormiu pobre? Jó. Quem estava com um caco de telha coçando as tuas chagas? Jó. Quem olhou para a esposa e a esposa disse, amaldiçoa o seu Deus e morre? Jó. Os amigos chegou e ficou calado dizendo, deixa ele aí. Depois de 7 dias, a gente fala alguma coisa. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque o período de sepultamento na cultura judaica é 7 dias. Eles olharam e disseram, vamos ficar aqui quietinho durante 7 dias. Se depois de 7 dias, ele não morrer, a gente fala alguma coisa. Primeiro dia, silêncio. Segundo dia, silêncio. Terceiro dia, silêncio. Quarto dia, silêncio. E o diabo na arquibancada dizendo, vai morrer, e Jó calado. Quinto dia, silêncio. Sexto dia, silêncio. Sétimo dia, ele olhou e falou, agora ele morre, só que não morreu. Jó abriu a boca no 7º dia. Pastor, não entendi. Tem alguém olhando o seu sofrimento e dizendo, vai parar hoje, você não parou. Vai parar amanhã, você não parou. Vai desistir esse ano, você não desistiu. Alguém está olhando e está dizendo, vai parar agora, não vai. Quando você abrir a boca, não vai sair murmuração, vai sair adoração verdadeira. Olha o que Jó falou, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Quem pode adorar Jesus? Quem pode? Então quem está perto, escuta, está acompanhando, diga assim, acompanhando. Diga acompanhando. Mas não está sentindo o que Jesus está sentindo. Então o que Jesus faz? Já que vocês não conseguem sentir o que eu estou sentindo, fica aqui, porque o negócio é comigo. Eita. O propósito é comigo. A dor é minha. Alguém me faz uma pergunta, por que Jesus está tão triste? Vamos ler o versículo 33. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor. Diga pavor. Diga pavor. Jesus estava com medo. Aí alguém fala, medo do quê? De Pilatos? Não. De Herodes? Não. Dos espartanos? Não. Dos saduceus? Também não. Dos fariseus? Muito menos. Dos religiosos? Não, não, não. Do que Jesus está com tanto medo? Do pecado. Por quê? Porque o pecado é a única ferramenta que pode afastar eu e você do Pai. Isaías 59:1 diz que a mão de Deus não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados. Mas, escuta, para que Ele não possa salvar e nos ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, uma parede, entre nós e o nosso Deus. Jesus está com medo, sabe do quê? De não sentir o Pai. Jesus está com medo, sabe do quê? De perder a comunhão com o Pai. Jesus está com medo, sabe do quê? De ficar longe do Pai. Jesus está com medo, sabe do quê? De não ouvir mais a voz do Pai. Jesus está com medo, sabe do quê? De ficar longe da presença do Pai. Olha o tema que vocês colocaram. Deus vai reacender a chama. Jesus está com medo, sabe do quê, pastor Leonardo? Da chama se apagar. Jesus está com medo de ficar frio. Jesus está com medo de ficar morno. Jesus está com medo
medo de se distanciar. Ele está dizendo: eu não posso ficar sem o Pai, eu não posso parar de sentir o Pai. O que Jesus está dizendo é que aquilo que Davi disse também, no Salmo 51, verso 11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. Enquanto tem muita gente por aí, atrás de carro, atrás de casa, atrás de dinheiro, atrás de ficar rico, tem gente aí que ainda está à procura da presença do Pai, da presença do Pai, da graça do Pai. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O mundo pode tirar qualquer coisa de você, tira a saúde, tira o casamento, tira dinheiro, tira amigo, mas a presença do Pai ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira. Quem pode adorar Jesus? Cadê você que valoriza? Diga assim: Jesus está com medo, está com pavor do pecado. É isso que o pecado tem que causar em nós: pavor, medo. Infelizmente, como você chama? Como? Karina. Infelizmente, é uma abelha, tem uma alergia isso aí. Infelizmente, nem todos têm medo do pecado. Tem gente que brinca com o pecado. Tem gente que fica ali do ladinho do pecado, igual Sansão ficou. Deixa vir, deixa vir. Deixa vir que eu quebro a corda quando eu quiser. Primeira vez, quebrou a corda. Segunda vez, quebrou a corda. Terceira vez, o que está acontecendo? Cadê a minha força? Mal ele sabia, mas Deus já não estava mais com ele. Eu vim pregar para alguém, para dizer para você: para de ficar dando mole para o pecado. Pecado não foi feito para você ficar lá do ladinho dele, paquerando ele, perto dele, desejando ele. Ei, deixa os leões mortos para lá. Sabe qual foi o maior erro de Sansão? Foi matar o leão morto e depois voltar pelo caminho para ver o leão que estava morto. Ei, deixa os leões que morreram aonde está morto, o lugar dele é no cemitério. Você não nasceu para ficar no meio de morto, você nasceu para ficar no meio de vivo. Porque morto para, vivo anda. Morto não levanta, vivo fica de pé. Morto não abre a boca, vivo abre a boca. Morto não recebe a palavra, vivo recebe a palavra. Eu não vim pregar para morto, eu vim pregar para vivo. Quem está vivo, quem está vivo, quem está vivo e pode adorar. Diga assim: nessa noite eu não vou paquerar o pecado. Olhe para cá, o pecado tem que causar em você pavor, medo. O pecado tem que causar em você um horror muito grande, que você fica desesperado. Quem aqui tem medo de cachorro? Levanta a mão. Pitbull, Rottweiler, levanta a mão. Ou você pega, passa a mão na cabecinha dele, ou você limpa a babinha da boca dele. Coloca a mão na boca do Rottweiler, do Pitbull, coloca, não coloca? O pecado tem que fazer isso. Você tem que ver o pecado, corre. Foi isso que José fez. A mulher veio, tentou agarrar ele, ele correu, rasgou a roupa, mas não rasgou a comunhão. Rasgou a roupa, mas não rasgou a comunhão. Alguém caluniou. Ele atacou a mulher do Potifar. Ele agrediu ela, ele abusou dela. Alguém pode falar o que quiser ao teu respeito, mas só o céu sabe quem você é. Para de dar ouvido para caluniador, para de dar ouvido para fofoqueiro, e agradece o Deus que você serve. O Deus que você serve te conhece por fora, mas também te examina por dentro. Quem pode adorar Jesus? Quem está comigo aqui, irmão? Então olha para cá, olha para cá. Diga assim: Jesus está com medo. Diga forte: está com medo. Aí o texto diz que a tristeza, que o medo levou ele à angústia. Eita glória. O medo, diga assim: o medo levou à angústia. Não foi a angústia que levou ele ao medo, foi o medo que levou ele à angústia. Pastor, qual é a diferença de medo para angústia? Medo é algo que te paralisa. Medo é algo que trabalha no seu externo. Você olha e para, sua mão gela. Primeira vez que eu voei, na verdade não posso dizer que eu tinha pavor de avião, porque eu nunca tinha voado. Mas eu falei assim: esse negócio deve dar medo. Não sei quantos mil metros longe da terra. Eu não nasci para voar, eu nasci para andar. E eu ficava preocupado. E quando eu entrei no avião, voo internacional, eu estava lá nos ares, eu olhei lá da janelinha e vi tudo pequeno, a minha mão começou a pingar. E eu falei: eu estou com medo. E eu fiquei meio que paralisado, porque o medo trabalha o nosso exterior. Só que tem uma coisa: a angústia não.
A angústia não trabalha por fora, a angústia trabalha por dentro. O medo você não consegue esconder. Alguém olha para você e percebe que você está com medo, mas a angústia você consegue esconder. A angústia, você está angustiado e está tranquilo rindo, mas está angustiado. A angústia, você está conversando com a pessoa nem percebe, mas está angustiado. Então Jesus está sofrendo de duas formas. De quantas formas? Jesus está sofrendo por fora e Jesus está sofrendo por dentro. Só que olha que lindo que diz o texto, versículo 34. E disse-lhe: a minha alma, diga a minha alma, diga forte, a minha alma. Olha o texto, está profundamente, não é triste, não é mal. Olha o texto, a minha alma está profundamente triste. É muito lindo isso aqui. Até a morte, até o quê? Até o quê? Jesus se sentiu que aquele sentimento que chegou não ia embora até o momento da cruz. Jesus percebeu que aquilo que ele estava sentindo iria acompanhar ele até o Calvário. E ele falou: que coisa terrível, por fora eu estou sofrendo, mas por dentro eu estou sendo deslacerado, eu estou sendo destruído. Esse sentimento está acabando comigo, e esse sentimento vai comigo até o madeiro. Pense você, a tristeza chegar acompanhada da angústia, profunda angústia, e você saber, só vai acabar quando eu der o último suspiro. É coisa ruim, não é? Sim ou não? Sim ou não? É saber que vai sofrer até a morte. Mas olha o texto, eu amo a Bíblia, versículo 35. E tendo dito isto, diga assim, tendo ido. Olha o texto, coloca aí o 35 para mim, Maiara, por favor. É muito lindo isso aqui. Eu vou voltar no 34 para você entender. Eu vou voltar no 33 para você entender. Jesus está com medo, diga medo. Jesus está angustiado, diga angustiado. Jesus está profundamente triste, diga triste. Mas quando chega no 35, o texto diz: e tendo ido um pouco mais adiante. Que homem é esse? Que homem é esse? Ele está com medo e ele não para. Ele está angustiado, mas ele não para. Ele está profundamente triste e ele está dizendo: dá para andar um pouco mais, dá para ir um pouco mais. Mas você não está com medo, mas o medo não vai me paralisar. Mas você não está angustiado, mas a angústia não vai me paralisar. Mas você não está triste, a tristeza também não vai me parar. Eu vou andar mais um pouquinho, eu vou ir mais um pouquinho, eu vou acreditar mais um pouquinho, eu vou tomar posse mais um pouquinho, eu vou adorar mais um pouquinho. Eu vim pregar para alguém que está aqui nessa noite. O diabo está dizendo: você tem que parar agora, você tem que desistir hoje. Mas o céu está dizendo: anda mais um pouco, anda mais um pouco, caminha mais um pouco, confia mais um pouco, acredita mais um pouco, que no ano de 2026 não será um ano marcado como o ano da tua derrota, mas será um ano marcado como o ano que Deus virou o teu cativeiro. Quem pode abrir a boca para adorar Jesus e receber a palavra? Olhe para quem está perto de você e diga: se eu fosse você, eu ia um pouco mais adiante. Diga: não pare agora. Diga: vai um pouco mais. Diga: ora um pouco mais. Confia um pouco mais. Acredita um pouco mais. Resiste um pouco mais. Adore um pouco mais. Receba força um pouco mais. Ei, essa angústia não vai te parar. Essa tristeza não vai acabar com você. Esse pavor não vai te destruir. Ele está te levando para o propósito. Ele está te levando para o propósito, para a direção certa. Quem pode adorar Jesus é para isso. Eu estou terminando, olha o texto. E tendo ele ido um pouco mais adiante, diga assim, mais adiante. Isso aqui já era para você ter pulado da cadeira, jogado as mãos para cima, adorado. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque o medo, a angústia, a tristeza na alma, nada disso teve poder de parar você. Primeiro dia da campanha, talvez você estava com medo. Veio no segundo. Segundo dia, eu estava triste, angustiado. Alguém falou: vai parar. Veio no terceiro. Terceiro, tristeza. Veio no quarto. E o diabo está dizendo: eu não sei mais o que eu faço com a de Galileia. Eu mando um medo para o pastor Leonardo e a Maiara, eles continuam adorando.
Eu mando angústia para o pastor Leonardo e para a Maiara, eles continuam acreditando. Eu mando a tristeza sobre esse casal, e eles continuam fazendo campanha, continuam me buscando na madrugada, continuam abrindo a boca para me adorar. É por isso que você vai vencer, porque Provérbios 24:10, olha que Salomão diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. É no dia da tua angústia que você tem que levantar a mão para agradecer. É no dia da tua angústia que você tem que ficar de pé para adorar. Não vai ser parado que Deus vai mudar o teu cativeiro. Vai ser orando, vai ser adorando, vai ser consagrando. Quem pode adorar Jesus? Quem recebe o que eu prego aqui, irmão? Ô pastor, isso aí é bíblico? É. Me prova. Jó 42. Jó o quê? Versículo 10. Diz o quê? E Deus virou o cativeiro de quem? De quem? Quando? Quando? Ah não, você não está aí não. Deus não vira cativeiro de quem tem preguiça. Deus não vira cativeiro de quem começa a campanha, vem um dia, 2 dias, depois some. Deus não vira cativeiro de quem desiste no meio do caminho. Deus só vira o cativeiro de quem está sofrendo, está angustiado. Olhe para mim. A história de Jó tem quantos capítulos? Quantos capítulos, irmão? Quantos? Primeiro dia, sofrimento. Segundo, sofrimento. Terceiro, sofrimento. 40º, sofrimento. 41º, sofrimento. 42º, diga assim, sofrimento. Coloca aí o 2, Maiara, já que você pôs. Camarada está sofrendo 42 capítulos, olha o texto. Bem sei. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, algumas traduções, dos seus planos, pode ser impedidos. Aqui o diabo perdeu, falou: não acredito nesse camarada. Perdeu tudo, já toquei na saúde, já toquei nos filhos, já toquei na casa, já toquei no carro. Se fosse nos dias de hoje, já toquei no casamento, fiz uma bagunça, já toquei na amizade. Mas mesmo assim o camarada está dizendo: bem sei eu que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Coloca o 10 agora. Ali é o texto, olha o texto. Olha o texto. E o Senhor, e quem? Quem? Perceba. Não foi o diabo que virou cativeiro. Não foi a mulher dele que virou cativeiro. Não foi os amigos que virou cativeiro. Não foi as ovelhas, os bens que ele tinha que virou cativeiro. Não foi a saúde dele que virou cativeiro. Foi quem? Foi quem? Olha o texto. Olha o texto. Quando orava por quem? Por quem, irmão? Olha o texto. E o Senhor acrescentou o quê? O quê? Vou te fazer uma pergunta, não é retórica, me ajuda, para de graça. Quem estava precisando aqui, eram os amigos ou era Jó? Amigos ou Jó? Camarada está doente, perdeu tudo. A esposa está doida com ele, que ele está cheirando mal, está apodrecendo. E mesmo assim ele está dizendo: tem alguém que precisa mais do que eu. Abençoa, Senhor. Você não entendeu? Você não está aí, eu vou pregar para esse lado aqui, ó. Jó está sendo ferido, mas não permite que a ferida mude o seu caráter. Não se torna macumbeiro. Tem muita gente que diz que é crente, mas fica dizendo: pega ele, Jesus, aperta a garganta dele, Jesus, joga ele no chão, Jesus, pisa na cabeça dele, Jesus, arrasta a cara dele no chão, Jesus. Você é o que? Macumbeiro ou você é crente? Crente não faz isso. Primeiro, crente não tem razão, Deus está falando. Crente não tem razão, não, crente não tem. Alguém pode até falar mal de você, mas quando você abrir a boca, fala bem. Alguém pode até te caluniar, mas quando você abrir a boca, abençoa. Alguém pode até te amaldiçoar, mas quando você abrir a boca, abençoa. Você não foi chamado para ser macumbeiro, você foi chamado para ser profeta. Profeta que é profeta não abre a boca para amaldiçoar, abre a boca para gerar palavra de vida. Você não nasceu para ser coveiro, para abrir a cova de ninguém. Você nasceu para acabar com o enterro, para acabar com o velório, para trazer vida e esperança. Quem pode adorar Jesus? Quem está comigo? Ah, pastor, mas eu vou me vingar. Que? Ah, pastor, mas
E aquele irmão, eu vou conversar com ele. Você vai o quê, irmão? Não, vou tirar satisfação. Eita, Deus está falando. Você vai fazer o quê? É o Senhor que pelejará por vós. E qual é o meu papel? Fica de boca fechada. E vós calareis. Fala nada. Não reclama, não manda mensagem, não entra em grupo. Não coloca emoji na internet, no Facebook. Não fala, estou me sentindo triste, angustiado, caluniado. Aí não fique quieto, cala a boca. Se for para falar, dobra o joelho no chão. Se for para falar, põe a boca no pó. Se for para agir, quem vai agir é Deus, é Deus, é Deus. Um dia Saul estava atrás de Davi, e Deus entregou Saul na mão de Davi. Alguém olhou e disse: mata ele, Davi. Já tentou te matar mais de 10 vezes. Davi olhou e falou: quem sou eu para trocar no ungido de Deus? Se Deus levantou ele, e ele quer me matar, é Deus que vai tratar com ele. É Deus que vai trabalhar com ele. Por quê? Porque Deus que dá vida é Ele que tira. É Deus que dá vida, é Ele que tira. É Deus que derruba, é Ele que levanta. É Deus que dá saúde, é Ele que tira a saúde. É Deus que é o dono da vida. Se você quer que Deus está no controle, abre a boca para adorar Jesus. Ele está no controle. Vou terminar, olhe para cá. Diga assim: e tendo ido um pouco mais. Olha o texto. Ele se prostrou, ele fez o quê? Eita Jesus. Ele não continuou para indagar. Ele continuou para se prostrar. Ele não quis andar mais um pouco para questionar. Ele quis andar mais um pouco para se entregar. Eita glória. Ele não quis andar um pouco mais adiante para desistir. Mas ele quis andar mais um pouco adiante para dizer: Pai, permita-me dar mais um passo para me render à tua vontade. É por isso que tem muita gente parando. Pergunta por quê? Porque quer caminhar para reclamar, para contender, para duvidar, para questionar. Deus está dizendo: eu vou deixar você parar. Mas se for para caminhar, só anda e deixa eu fazer. Pastor, me prova na Bíblia, eu estou aqui para isso. Deus deixou Moisés em Pierote. Aonde? Em onde? Num beco sem saída. O povo falou: Moisés, não tinha sepultura suficiente no Egito para você tirar nós de lá e deixar a gente morrer aqui no deserto? Moisés falou: deixa, fica quieto aí que eu vou falar com Deus. Deus falou: fala, Moisés. Olha aí, Senhor. Moisés, não é hora de orar, porque clamas a mim. É hora de fazer o quê? Manda o povo andar. Manda o povo marchar. O povo anda. E eu, que você tem na mão, vara, estende. E o Senhor vai fazer o quê? Vou piorar as coisas, vou endurecer o coração de Faraó. Se eu não estou entendendo nada, o papel do povo é andar, do líder é estender a mão e acreditar, e o milagre é Deus que faz, é Deus que faz, é Deus que faz. O seu papel não é entender o milagre, o teu papel é viver milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. É por isso que Jesus disse para Pedro no cenáculo: o que eu estou fazendo hoje, tu não vai entender agora, mas amanhã você vai entender. Amanhã você vai entender. Você pode não estar entendendo nada agora, mas Deus ajudará ao romper da manhã. Quem pode adorar Jesus? Quem pode? Vou terminar. Diga assim: prostrou. Diga: prostrou-se. Olha o texto. Prostrou-se em terra e orou. Fez o quê? Fez o quê? Olha a oração de Jesus. Terminei, pastor. Terminei. Olha a oração de Jesus. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Olhe para mim. Toda a igreja aqui. Eu tenho 5 minutos. Olhe para cá. Olhe para cá. Se fosse você que tivesse, primeiro, com medo, segundo, angustiado, e terceiro, profundamente triste, e Deus te desse a oportunidade de você orar, você falaria o quê? Se fosse eu: oh Deus, tira de mim o medo. Senhor, tira de mim a angústia, tira de mim a tristeza. Isso aqui é lógico, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você é pedir para tirar aquilo que está te incomodando. Olha o que Jesus disse. Olha a oração de Jesus. Olha a oração de Jesus, me perdoa. E orou para que fosse possível. Passa dele aquela hora. Faz o quê? Faz o quê? Olha o que Jesus está dizendo. Pai, se for possível,
Não deixa eu passar por o que eu estou indo passar, não. Passa de mim essa hora. Versículo 36. E disse, Abba, Pai, disse o quê? Todas as coisas te são, diga assim, possíveis. Diga forte, senão eu vou até meia-noite, diga possíveis. Primeiro ele disse no versículo 35, se for possível, passa de mim aquela. Então olhe para cá, eu gosto dos detalhes. Primeiro momento, Jesus está dizendo assim, será que o Senhor tem poder para impedir isso aí? Se possível, tem como o Senhor reverter a situação? Mas quando chega no 36, ele está mudado. Aí ele fala assim, Senhor, me perdoa pelaquela oração ruim que eu fiz, porque eu sei que todas as coisas são possíveis. Então afasta de mim esse cálice. O Senhor tem poder para isso. Porque se tem alguém, como você chama? Como? Kátia. Se tem alguém que tem poder para mudar a sua vida, é o nosso Deus. Se tem alguém para transformar a sua casa, é o nosso Deus. Se tem alguém com poder para libertar filho, marido, para abrir porta de emprego, curar enfermidade, estágio terminal, é o nosso Deus. Então Jesus disse assim, ó, eu sei que o Senhor tem poder. Então já que o Senhor tem poder, se for possível, vai, passa de mim essa dor. Essa é a minha, diga assim, vontade. Diga assim, essa é a minha vontade. Mas a oração não para por aí. Aí Jesus disse assim, ó, mas todavia, não faz o que eu quero, faz o que o Senhor quer. Se Deus faz o que o Filho quer, ia ter sexta-feira da paixão, mas não ia ter domingo da ressurreição. Se Deus faz o que o Filho quer, não ia ter AD Galileia, não ia ter Assembleia de Deus Belém, Madureira, não ia ter a DEVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, não ia ter nada disso. Se Pai faz o que o Filho quer, nós nem estaríamos aqui. Mas já que o Pai não fez o que o Filho quer, mas fez aquilo que o Pai tinha que fazer, sabe o que o Pai fez? Romanos 8:32. Mas Deus que não poupou nem o seu próprio Filho, mas antes o entregou. Eita glória! Pastor, não entendi. Existem momentos na sua vida, Kátia, na sua vida, pastor Leonardo, o senhor vai ter que passar. Você pode se espernear, Maiara, pode rasgar a veste, pode fazer igual Davi, jejuar 3 dias, não mata meu filho não, Deus falou, vou matar. Você pode fazer o que você quiser, tem coisas que você vai ter que enfrentar. Quem aqui tomou a primeira vacina de vida, a primeira, a BCG, quem tomou, levanta a mão, aquela que ficou a marca no braço. Pensa um trem que dói, mas você tomou ou não tomou? Tem coisas que você tem que passar. Pastor, vai doer, mas você tem que passar. Pastor, vai sangrar, mas você tem que passar. Todos vão me abandonar, passa. Vou apanhar, passa. Vão cuspir em mim, passa. Vão rasgar minha roupa, passa. Vão me humilhar, passa. Vão me colocar no lugar de condenados, passa. O próprio Pai vai virar as costas para mim, passa. Porque eu tenho que passar. Por quê? Filipenses 2, versículo 5. Olha o conselho, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de servo, fazendo semelhante aos homens, ele se humilhou e foi fiel até a morte. Morte de, olha o texto, mas Deus, coloca o outro. Vai o outro. Ah lá, olha o texto, volta. Achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de, coloca o 10. Por isso, também Deus fez o que com ele? Não, você não está aí. Fez o que? Ele deu o que? Um nome que está acima de todo, coloca o próximo. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e aonde? Coloca o próximo. E toda língua confesse que Jesus é quem? Para quê? Pastor, não entendi. Quando você está alinhado com o plano de Deus, a sua história não termina no Getsemane.
a sua história não termina no Calvário, a sua história termina à direita do Pai. Como derrotado, exaltado. Como sem nome, com nome sobre todo nome. Como injustiçado, honrado no céu diante dos anjos, honrado na terra diante dos homens, honrado debaixo da terra diante dos demônios. E toda língua tem que dizer: o pastor Leonardo é homem de Deus, você é honrado aqui. O céu tem que dizer: a Maiara é mulher de Deus, você é honrado lá. Os demônios têm que dizer: com esse aí não dá para mexer, com a Kátia não dá não, porque mesmo ela angustiada, triste, com medo, ela foi fiel ao projeto do Pai. Quem quer que tenha exaltação de Deus chegando, fica de pé comigo. Quem ouviu a palavra e entendeu a palavra. Vou perguntar mais uma vez, levante a mão. Quem ouviu a palavra e entendeu a palavra. Então bata no peito e diga assim: eu não vou desistir dos planos de Deus na minha vida. Eu sei que viver dentro de um plano que não é seu, diga assim: o plano não é meu. Não é fácil você viver num plano que não é seu. Só que tem um detalhe aqui, pergunta qual? O nosso Deus é o único. Eu disse que Ele é quê? Ele é o único que conclui aquilo que Ele começa. Filipenses 1,6. Aquele que começou a glória, a boa obra é o quê? Fiel. Para quê? Terminar. Se Ele começou algo em você, queira o diabo ou não, Zé Pelintas, o Caveira, Preto Velho, nem sei o nome de demônio, não quero nem saber, não importa, Deus vai cumprir o que Ele te falou. Coloque a mão no seu coração. Posso orar, pastor? Estou sentindo a presença de Deus aqui. Uramanto Kamaya Sé. Uracalamanto Ramaya Sharam. Tem muita gente aqui nessa noite que tem mais do que 10 motivos para ter parado. Está vivendo momentos difíceis de luta, de angústia, de desespero, de aflição, mas está aqui, indo um pouco mais, indo mais adiante. O céu está dizendo: enquanto você estiver andando, eu te dou força. Enquanto você estiver acreditando, eu renovo as tuas forças. Enquanto você estiver confiando, eu estarei contigo no Getsemane. Enquanto você crê no meu poder, ei, o meu poder não se aperfeiçoa na tua força, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa que você está forte, você está fraco. Mas quando você pensa que você está fraco, o céu derrama força sobre a tua vida. Eu vou liberar a palavra. Se você crê, recebe. Se tiver 3 para receber isso aqui, já valeu a pena. Você não vai parar neste ano. O ano de 2026 será o melhor ano de Deus para a tua vida. Eu profetizo sobre a tua casa: não vai ter culto fúnebre lá, vai ter culto em ação de graça. Ninguém vai morrer, ninguém vai cair, ninguém vai desistir. Na sua casa neste ano, você vai festejar. Na sua boca não vai sair dúvida, nem murmuração, vai sair adoração verdadeira. Deus vai virar o teu cativeiro. Tem exaltação de Deus chegando. Tem exaltação de Deus chegando. Alamaia, Sura, Calamanchoca. Quem quer que Deus vai fazer? Quem quer que Deus vai fazer? Abre a boca para adorar Jesus. Rimanto que maiassé. Será o melhor ano da tua vida. Será o melhor ano da tua história. Será o ano que Deus vai marcar tua família. Rimanto que maiassé. Será o ano que a mão de Deus vai se movimentar. Se prepara, Deus vai tocar na tua saúde. Se prepara, Deus vai abrir as portas que estão fechadas. Se prepara, Deus vai movimentar as águas ao seu favor. Vai ser este ano, vai ser este ano, vai ser este ano. Quem recebe a palavra, abre a boca para receber. Olha para quem está perto de você e diga para essa pessoa: se eu fosse você, eu andava um pouco mais, eu acreditava um pouco mais, eu caminhava um pouco mais. Alamanto que maia sé, rimianto que maia soracalabai. Eu estou sentindo graça de Deus aqui.
Eu vejo a própria mão de Deus colocando a mão no ombro de alguém dizendo: vai, anda, anda, anda. Eu vejo a própria mão de Deus colocando a mão nas costas de alguém dizendo: vai, vai, anda, 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 anda. Essa tristeza não vai parar você, essa angústia não vai parar você, esse sofrimento não vai deter os meus planos da tua vida. Eu vou liberar a palavra, quem quiser recebe. A glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, você não será atingido. Quem tem glória a Deus na boca, reage, abre a boca, recebe a palavra. Rimancho que maia sé, alamanto que mancho calamai. Eu estou sentindo que Deus vai destravar coisas aqui hoje. Uracalamaia sé, alamanto que manto alamaia sé. Eu estou sentindo que Deus vai começar a destravar coisas aqui hoje. Muralhas vão começar a cair agora. Deus está quebrando o arco, está cortando a lança, está queimando o carro no fogo. Recebe o teu milagre aí agora. Recebe a providência de Deus aí agora. Seja curado por dentro, seja tocada por dentro. Abre a boca para receber, vai. Uramanto camaia sé, amantoiaça. Abre a boca para receber a graça de Deus. Uramanto calamaia, riquemaia soracalabá. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Tem virtude de Deus na casa, pastor Leonardo. Tem virtude de Deus na casa. Enquanto você está aqui, Deus está visitando o teu marido agora. Alamaia socamantoquepa. Vai ter libertação dentro da tua casa. Enquanto você está aqui, Deus está visitando o teu filho agora. Deus está tocando na tua saúde agora. Abre a boca para receber o milagre. Abre a boca para receber o milagre. Quem tem glória dá glória. Quem está aleluia, fala aleluia. Mas se estiver em língua estranha, Deus desce na casa e renova. Abre a boca para... Alamaia surcamanto calabaia. Tem graça de Deus aqui, irmão. Alamanto que maia sé, riqueoia sora calabaia. Alamanto é maia sé. Tem graça de Deus aqui, irmão. Deus está tirando as faixas. Deus está tirando as faixas. Eu quero entregar o microfone, mas Deus está falando na minha boca. Eu estou destravando o ministério de alguém aqui hoje. Eu estou destravando a vida conjugal de alguém aqui hoje. Eu estou destravando a área material da vida de alguém aqui hoje. Toda palavra de maldição está caindo por terra agora. Deus está desfazendo palavras que lançaram sobre a tua vida agora. Deus está quebrando obras de macumbaria aqui hoje. Deus está trazendo providência para a tua casa aqui hoje. O diabo pensou que a depressão ia te pegar. O diabo pensou que a síndrome do pânico ia te atingir. Mas ele chegou primeiro. Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro. Quem pode adorar, recebe aí, irmão. Uracalamaia suia mandagaia. Decalamaia sou que mancho calabai. Tem graça de Deus aqui. Uramanto que manece. E que manto calamaias. Tem graça de Deus aqui, irmão. Alguém vai cantar um hino de vitória aqui. Essa campanha, pastor Leonardo, depois o senhor me liga. Vai ter muitos testemunhos para ser contado. Deus vai visitar um íntimo de pessoas aqui. O Senhor gritou no meu ouvido que Ele está visitando os teus familiares agora. Você vai chegar em casa e vai encontrar alguém lá diferente. Porque a palavra de Deus, ela achou guarita. Deus não trabalha com quem duvida. Deus trabalha com quem acredita. Recebe o teu milagre aí agora. Uracalamaia sé.